Senhor presidente, o senhor quer dizer que o processo não vai ser julgado hoje? Não, o processo todos vão ser julgados. Ok. Tudo certinho. Bom, vamos lá. Vamos dar início na sessão de hoje, 14 de abril de 2026. Edital 9 de 2026. Temos aqui 6 processos em pauta para julgamento. Perdão, 6 processos, né? Com isso, quero desejar uma excelente noite aos meus pares, doutora Zeila, doutora Edne, aos advogados presentes, né, ao doutor procurador aí do Wilson, ao doutor que está conosco aqui também, aos doutores, né, que estão acompanhando aqui, e declarar aberta a sessão de hoje. Bom, temos alguns pedidos aqui e começaremos pelos autos número 52, Campeonato Paranaense Base Sub-12 masculino, LS Esportes Limitada e Cacique Futsal, jogo foi 21 de março de 2026. Temos um denunciado aqui, Isaac Manuel de Moura. Quem vai estar por ele ali? É o doutor Vitor Ferreira. Doutor Vitor, boa noite. Provas a produzir? Excelência, tive acesso ao processo faz acho que uns 15 minutos. Então eu vou fazer o que é possível aqui. Tá bom. Mas não tenho provas a produzir. Perfeito. Maravilha. Então, de pronto, passo a procuradora do centro, a doutora Cauana, e a relatora designada aqui para fazer a leitura do relatório, a doutora Zeila, na qual eu vou passar a palavra. Certo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutora Edna, doutor Vitor, demais colegas, doutor Edilson, demais colegas presentes. Já de pronto, eu peço desculpas aí vocês com relação à minha voz, estou muito afônica hoje, também com um pouco de tosse. Então, vou tentar reduzir o máximo aqui a minha fala, certo? Me perdoe. Então, vamos lá. Jogo pelo Campeonato Paranaense, categoria de base, sub-12, o jogo 445, LS Esportes versus Cacique Futsal. A data e o local, dia 21/3/2026, 2 vizinhos. A denúncia foi apresentada dentro do prazo, recebida, portanto, tempestivo, senhor presidente. Com relação ao relato da Procuradoria de Justiça Desportiva. Ela ofereceu denúncia face o atleta Isaac Manuel de Moura, atleta da equipe Cacique Futsal, por, segundo relato na súmula, 22 minutos e 31 segundos do jogo, foi expulso pelo árbitro auxiliar, o senhor Maurinho Nica. De forma direta, o atleta Isaac Manuel de Moura, número 2, da equipe Cacique Futsal, por proferir as seguintes palavras ao árbitro auxiliar, Maurinho Nica. Após uma marcação de falta contrária à sua equipe. Vai tomar no cu, padrão, nem foi falta. Nesse sentido, denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, razão pela qual a Procuradoria requeriu a condenação. Uma ressalva aqui também, né, consta nos autos, a hipótese do atleta envolvido ser menor de 14 anos, aplica-se o disposto no artigo 162 do CBJD, qual estabelece que para os menores de 14 anos serão considerados desportivamente inimputáveis, mas estão sujeitos aí às penalidades e medidas socioeducativas e orientação de caráter pedagógico. Dessa forma, requer-se, então, a sanção seja convertida em medida socioeducativa ou orientação. Diante do exposto, foi recebido a presente denúncia e instauração do presente processo. Não constam, né, antecedentes ali, demais documentos todos juntados no processo. Esse é o relato, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora. Bom, sem provas a produzir, passo a palavra à Procuradoria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais membros da auditores, dona Edne, doutora Zeila. Eu não consigo visualizar direito quem está do lado do presidente. Meus cumprimentos ao novo procurador, desejando uma boa sorte, aqui se faz presente. Meus cumprimentos também ao Vitor, André Lucas, Ana Paula, doutor Rafael, doutora Ana, que sempre solicita em todas as nossas
tudo o que precisamos. Em especial, meus cumprimentos ao doutor Donizete, que se faz presente, um adendo aí que ele é pai do nosso querido auditor Ramon, e uma pessoa do profissional e caráter ilibado. Senhor presidente, quanto à denúncia, é uma condição ali, um menino de 12 anos proferir xingamentos ao árbitro da forma como ocorreu, sendo que a defesa não trouxe qualquer prova ao contrário, e a súmula como presunção de veracidade. Por essas razões, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e requer a condenação do denunciado, senhor presidente. Essa é a manifestação da Procuradoria. Obrigado, doutor Edilson. Esses cumprimentos. Passa a palavra do doutor advogado, doutor Vitor, para que faça sua defesa, sua sustentação. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, nobres auditores. Saúdo também aos colegas advogados presentes, as partes, testemunhas presentes na sessão. Estou aqui na defesa do atleta Isaac. Trata-se de atleta da categoria sub-12, portanto, inequivocadamente menor de 14 anos, conforme consta nos autos. Excelências, ainda que se reconheça a inadequação da conduta narrada em súmula, é imprescindível observar a regra do artigo 162 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que estabelece a inimputabilidade desportiva para os menores de 14 anos, afastando a aplicação de sanção disciplinar típica. O próprio sistema jurídico desportivo é claro. Para essa faixa etária, a resposta deve ser exclusivamente pedagógica, visando a orientação e a formação, não a punição. Ressalta-se ainda, inclusive, que o atleta é primário, sem qualquer antecedente, o que reforça o caráter educativo da medida. Diante disso, a defesa requer o reconhecimento da inimputabilidade desportiva, com a substituição de eventual penalidade por medida de orientação pedagógica, nos termos do artigo 162. É o que se espera em nome da justiça desportiva e da formação desse jovem atleta. Era isso, excelências. Muito obrigado, doutor. Doutora Zeila, apta a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Por favor. Certo. Doutor Vitor, agradecemos aí a presença, né, e a sua defesa. E assim, com relação ao meu voto, senhor presidente. A materialidade e a autoria da infração disciplinar são devidamente comprovados nos autos. Né, a conduta do atleta Isaac Manuel proferir as palavras de baixo calão e com essa conotação ofensiva diretamente ao árbitro auxiliar da partida, em razão do quê? De uma decisão tomada dentro do exercício legal ali, regular da profissão do árbitro, né? Ela amolda perfeitamente essa situação, a previsão do artigo previsto no disposto no artigo 258 do CBJD, né? Que diz lá no texto: assumir atitude desrespeitosa, intimidadora, humilhante ou afrontosa em relação ao árbitro ou seus auxiliares, né? A situação exposta. No que tange a circunstância em relação ao atleta ter menos de 12 anos, né, ainda criança, com relação à sua instabilidade, ainda assim, ele cabe, as sanções, elas devem ser vistas ali, e ela cabe conforme o artigo 162 do mesmo código, né, que nós estamos tratando. Portanto, cabe uma medida disciplinar ali para ele, pedagógica. Só
abrir aqui, senhor presidente, posso, por gentileza. Então, ao que, no meu entendimento, essa relatoria volta, então, para que seja oficializada, né, a federação da presente sessão e sejam atribuídas as orientações pedagógicas para a apresentação dos antecedentes do atleta, como futuro caso de reincidência, né, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Eu já redigi o voto aqui, na íntegra, na sequência, já posso encaminhar também, senhor presidente, para compor os autos. Perfeito. Maravilha, obrigado, doutora. Doutora Edne. Divergência? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Eu também tenho uma acompanhar a relatora, então, voto que proclamo aqui, conforme o artigo 62 do CBJD, aplicar ao denunciado Isaac Manuel de Moura a medida pedagógica, orientação pedagógica, né, conforme disposto no artigo 62. Esse resultado, por unanimidade, proclamo. Dando sequência, auto 53, 2026, Campeonato Paraense Base Sub-14 masculino. Jogo também ocorrido 21 de março de 2026, São Mateus Futsal e AES Esfinge, União da Vitória. Denunciado aqui Cauã Ribeiro de Souza, pela infração do artigo 254, parágrafo 1º do CPJD. Denunciante aqui, doutora Cauana, relatora designada, doutora Keila. E eu entendo que o doutor Vitor também vai fazer a defesa nesse, correto? Doutor, não posso falhar, provas a produzir? Sem provas? Doutora Ed. Com a palavra para fazer a leitura do relatório. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, doutor José Edilson, ao doutor Vitor, aos demais. Boa noite à Ana, ao senhor presidente, a todos que compõem essa sessão. A Procuradoria ofereceu denúncia em face do atleta Cauã Ribeiro de Souza, da equipe São Mateus Futsal. Como relato na súmula, aos 24h57 minutos, foi expulso pelo árbitro auxiliar, o senhor Ricardo Juarez Ferreira, o atleta de número 9, Cauã Ribeiro, da equipe São Mateus, por ter cometido uma falta com força excessiva. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º. A denúncia foi recebida em 4/4, portanto, tempestiva. O atleta não possui antecedentes criminais e a súmula do árbitro também não trouxe. O atleta simplesmente saiu sem contestar a decisão e sem maiores fatos relacionados na súmula. Essa é a denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora. Sem provas a produzir, passo a palavra ao doutor José Edilson. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só se a doutora Ana puder verificar se o atleta já tinha 14 anos na data do jogo. Nasceu 11/4/2012. Senhor presidente, a Procuradoria, então, conforme o relato da defesa, não tem provas a produzir, a súmula como presunção de veracidade, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e requer a aplicação da orientação pedagógica ao denunciado. Essa é a manifestação, senhor presidente. Doutor Vitor, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres auditores dessa egrégia comissão disciplinar, ilustre procuradoria, eu venho a essa tribuna virtual para defender o atleta Cauã Ribeiro de Souza, que foi denunciado com fundamento no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em razão de uma suposta prática de jogada com força excessiva. Desde já, é necessário destacar um ponto central. Por si só é suficiente para a solução do presente feito, porque trata-se de atleta menor de 14 anos, participante da categoria sub-14. E aqui incide de forma direta e inequívoca o artigo 162 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que estabelece que os menores de 14 anos são considerados desportivamente inimputáveis, ficando sujeito a orientações de caráter pedagógico. Ou seja, excelências, não há possibilidade jurídica de aplicação de sanção disciplinar e punitiva ao atleta. A norma é clara, ela não comporta interpretação extensiva ou relativização. O atleta é menor de 14 anos, logo é desportivamente inimputável e, consequentemente, não pode ser sancionado disciplinarmente. Subsidiariamente, ainda que se superasse a questão da inimputabilidade desportiva, apenas por argumentar, a questão da inimputabilidade, o que se admite apenas em tese, o próprio relatório da arbitragem indica que o atleta não apresentou qualquer conduta antidesportiva posterior. Isso é importante frisar. Após a expulsão, ele retirou-se de quadra sem contestação. Não há registro de agressão, ofensa ou comportamento desrespeitoso. Trata-se de um lance isolado do jogo, típico daquela dinâmica esportiva, disputa de bola. Além disso, o atleta não possui antecedentes, conforme consta nos autos. Ele está inserido em competição de base, em fase de formação esportiva e pessoal. O direito desportivo, especialmente nas categorias de base, ele deve educar, orientar, desenvolver e não simplesmente punir. Estimular valores como disciplina, respeito, evolução desportiva e não aplicação de sanção. Diante de todo exposto, a defesa requer o reconhecimento da inimputabilidade desportiva, nos termos do artigo 162 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, consequentemente, a improcedência da denúncia quanto à aplicação de penalidade disciplinar e, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja aplicada apenas a medida de caráter pedagógico, sem qualquer efeito suspensivo ou punitivo. Por fim, não se está aqui a negar o lance ocorrido, mas sim de aplicar corretamente o direito desportivo, respeitando os limites legais impostos pelo Código. Trata-se de um jovem atleta em formação e que merece orientação, não punição. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Edne, apta para proferir sua volta? Apta sim, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista o contido na denúncia e relatado na súmula do árbitro, a materialidade restou comprovada, bem como a defesa não trouxe aqui ainda, concluiu que a conduta houve, não negando e também não excluindo responsabilidade. Porém, conforme já explanado pela procuradoria, pelo doutor procurador e pela defesa, se trata de menor de 14 anos, então, portanto, alcançado pelas benesses do artigo 162. Entendo assim que deve ser aplicada a penalidade ao atleta, uma vez que houve materialidade, porém, entendo que a conversão da sanção em medida socioeducativa ou orientação pedagógica se mostra mais adequada ao caso concreto. Em atenção aqui ao princípio da proteção integral à criança. Ainda assim, que seja aplicado em favor do atleta por não conter antecedentes. Então, assim, o voto é pela
a aplicação da penalidade com a conversão da sanção em orientação pedagógica, conforme disposto no artigo 162 do Código do CBJD. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Zeila. Como voto, conferência? Eu acompanho na íntegra a relatora, senhor presidente. Eu também, da mesma forma, sem mais delongas, acompanho o voto da relatora. Então, fica Cauã Ribeiro de Souza, pelo apelamento do artigo 258, por artigo 162, com orientação pedagógica a ser feita pela nossa secretaria. Ressalto trocando por unanimidade. Ana, seguimos a pauta normal agora? Isso, na verdade, seria os autos 51 e depois o autos 43. Bom, doutores, dando continuidade, auto 51, Campeonato Paraense Série Base Sub-12 masculino. Cascavel e AF Itaipulândia. Jogo de 21 de março de 2026, denunciado Davi Miguel Wolfart, enfim, pela infração do artigo 250, parágrafo 1 e 5º do CBJD. Doutor, provas a produzir? Boa noite, presidente. Sem provas. Ok. Bom, sem provas a produzir, passo a palavra à doutora Érica. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, doutor. A Procuradoria ofereceu denúncia em face do atleta Miguel Wolfart. Segundo o relato da súmula, aos 14h52 minutos de jogo, expulsei de forma direta o goleiro da equipe AF Itaipulândia, senhor Davi Miguel Wolfart, por impedir uma oportunidade clara de gol ao utilizar as mãos fora da área de meta. Após a expulsão, o atleta deixou a quadra normalmente. Nesse sentido, a Procuradoria ofereceu denúncia em face do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, razão pela qual requereu a condenação. A denúncia foi recebida em 4/4/2026, portanto, tempestiva, e o atleta não contém antecedentes criminais, antecedentes vigentes, nem contém antecedentes também nestes autos. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora. Sem provas produzidas, doutor José Edilson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesse caso, da mesma forma, a defesa não trouxe provas ao contrário, a súmula como presunção de veracidade, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, senhor presidente. Essa é a manifestação. Obrigado, doutor José Edilson. Doutor Rafael, com a palavra. Maravilha, presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os senhores auditores dessa primeira comissão, o eminente representante da Procuradoria e todos aqueles que nos acompanham. Presidente, de forma muito breve, processo muito singelo, categoria sub-12, a única prova dos autos é a súmula que detém presunção relativa de veracidade. Trata-se ali de um lance simples também, o goleiro saiu na bola e acabou colocando, né, a mão na bola fora da área e por isso foi expulso, pena que já é o suficiente para a infração por ele cometida, não havendo aí o que se falar em qualquer tipo de punição por essa justiça desportiva em decorrência de um acidente de jogo. Então, acidente de jogo também é falta, né? Por isso ele foi expulso, mas não é uma infração capaz de gerar aí uma punição além daquela já aplicada durante a partida. Não sendo esse entendimento de Vossa Excelência, não sendo entendimento pela absolvição, que é o que se requer em primeiro momento, requer-se aí seja considerado o artigo 162 do CBJD, por se tratar de atleta inimputável, e que qualquer medida eventualmente aplicada a ele se restrinja à medida socioeducativa prevista ali no artigo 162 do CBJD. De forma muito breve, presidente, essa manifestação. Obrigado, doutor. Doutora Edne, apta a preferir seu voto? Apta sim, senhor presidente.
Como também é um caso aqui já explanado nos demais, um caso bem semelhante, se tratar de menor também e sem gravidade, porém, conforme a súmula do árbitro e a denúncia, houve a materialidade, assim, é inegável que os fatos ocorreram. Dessa forma, sem se estender muito, esta auditora também acolhe a denúncia do representante da Procuradoria, bem como deve ser aplicado aqui, em vista da idade, entendo também pela conversão da sanção em medida socioeducativa, orientação pedagógica, da qual seja aplicado o artigo 162, em benefício do atleta, uma vez também que não tem antecedentes, e a idade do atleta, assim como já explanado nos outros casos, esse muito semelhante também, aplicação de medida de orientação pedagógica é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutora. Doutora Zena, voto divergente? Não, senhor presidente, acompanho a relatora e frisando aqui, né, para que seja encaminhado o ofício para a federação, que a federação comunique o clube dessa situação das orientações pedagógicas, né, do clube para o jovem e adolescente. Perfeito, doutora. Certo. Relatora, também entendo por aplicação do artigo 62, então fica Davi Miguel Volta, denunciado, denúncia recebida, aplicando a medida socioeducativa, por unanimidade. Isso dá para o doutor Rafael. Perfeito, presidente. Esse é meu único processo da noite, então peço licença aí para me retirar e desejo uma boa continuidade aos senhores. Não pode, doutor? Como que vai embora cedo? Hã? Como que vai embora cedo, assim? Homem do céu, hoje eu tô com essa paralisação dos Uber ali, eu fui em tanto lugar hoje, dei tanto pitaco que eu tô... Agora que eu sentei para começar a trabalhar. Então hoje graças a Deus, só tinha um. Pois é. Normalmente é falta do doutor. Exatamente. Hoje eu vou deixar vocês trabalharem sem mim um pouquinho. Nossa, não tem o doutor aí, não tem dúvida disso. Hã? É uma satisfação ter o doutor aqui conosco. Não tem dúvida. Imagina, é sempre um prazer se fazer presente nessa turma. Abraço a todos. Doutor, bom descanso. Abraço, tchau, Bom tchau. descanso, doutor. Tchau. Senhores, passamos ao próximo da pauta. Autos número 43, Campeonato Paranaense, Vasco Sub-11, masculino. Jogo ocorrido em 15 de março de 2026. AFA Figas Araucária e Academia Rocha Ferreira Limitada. Denunciado aqui, Academia Rocha Ferreira, pela infração do artigo 213, parágrafo 2º do CPJD. Auditora designada, a doutora Zeila. Doutor Donizete, boa noite. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, doutor Maurício, relatora, doutora Zeila, auditores presentes, excelentíssimo senhor procurador, doutor José Edilson. É uma honra estar aqui com vocês nesse julgamento. Sem dúvidas, é honra nossa, doutor. Até por conta do nosso colega aqui, né, que hoje não está presente por um bom motivo, né? É uma satisfação ter o doutor aqui conosco. Doutor, provas a produzir nesses autos? Sim, excelência. Eu gostaria que fosse exibido 2 áudios, uma declaração e uma foto. Perfeito. Doutora Zeila, com a palavra para a leitura relatória. Obrigado, Zé. Trata-se do jogo 420 pela categoria de base sub-11 masculino, primeira fase. O AFA Figas Araucária versus Academia Rocha Ferreira Limitada. Jogo no dia 15 de 3 de 2026, em Araucária. A denúncia foi entregue e recebida no dia 26 de 3, portanto, tempestiva. Só que faço relato agora da Procuradoria, que ofereceu denúncia em fase da Academia Rocha Ferreira Limitada, entidade de práticas desportivas, conforme relato. Relato que aos 19h25 o jogo foi paralisado devido a incidente causado pela torcida da equipe Academia Rocha Ferreira. O incidente foi um líquido água que caiu na arquibancada sobre a mesa do anotador e cronometrista,
danificando assim o computador e a impressora. Relato ainda que o torcedor conversou com a equipe da arbitragem e informou que sua filha acabou derrubando de forma involuntária uma garrafa de água no chão e a água acabou escorrendo, caindo da arquibancada. O mesmo pediu desculpa pelo ocorrido por conta desse incidente. O jogo continuou com a súmula manuscrita até o final sem ocorrências. Conforme o relato, a Procuradoria ofereceu denúncia, né, por conta do incidente, baseado no artigo 213, parágrafo 1 do CBJD. Todos os documentos foram entregues, juntados aos autos, não possuem antecedentes à EPD. Todas as peças estão compondo aqui o processo. Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Zeila. Agora as produções das provas. Vamos primeiro ao vídeo. Acho que são 2 áudios, na verdade. Nós São 2 áudios e provas documentais, até onde eu entendi. Confirmar, melhor confirmar. Doutor? Isso mesmo, 2 áudios, uma declaração e uma foto. Ah, não tem vídeo? Não. Vamos. Depois. André, beleza? Vamos lá. Eu estava do lado, tá? Na hora que aconteceu, realmente foi uma criança ali que derrubou água, até o pai viu na hora, tá? O computador estava embaixo, ele caiu e realmente ele estragou o computador. Tá? O meu computador ele não foi utilizado nos jogos depois, foi tentado abrir ele, tá? Ele ligava e daqui a pouco ele apagava tudo, tá? Eu tive que levar para conserto, tá? Eu tive que trocar uma placa só ali e fazer uma secagem, porque ele estava molhado, umedeceu, e a hora que eu não entendo nada disso, tá? Eu gastei R$180 para arrumar, mas estragou o computador sim, não foi utilizado nos jogos depois, tá? Ele abria o computador e começava a usar, apagava a tela, abria, apagava. Eu levei na segunda-feira no técnico, numa loja que é o cara, e tive esse gasto aí, tá? Então, assim, ele relatou em suma, tá? Porque realmente aconteceu, tá? Claro que foi uma coisa de criança, né? E também, assim, foi o que eu falei, que a mesa também tem que tomar o cuidado necessário ali, né? Até eu briguei no dia, porque daí ele falou, tem que ter uma proteção do computador. Eu falei, não, mas pode colocar o computador para dentro, o computador não precisa estar exposto ali na frente da mesa. Mas realmente aconteceu. Se você quiser que eu faça uma declaração falando o que realmente aconteceu, eu faço, não tem problema nenhum. Mas o que aconteceu foi isso. Tem o segundo. André, eu faço sim, eu faço um relatório do acontecimento, o que foi. Ali, claro que ele não precisa ficar exposto ao computador, a água escorreu, foi um acidente, né? Tá sujeito a acontecer, tá? Não tem o que fazer, levar bolada, o que aconteceu, no passado já levou a bolada, aí eu gastei R$1.000, porque trincou a tela, tive que trocar a tela inteira. Tá? Então, ele está exposto ali, está sujeito a tudo, não tem o que fazer. Tá? Mas eu faço depois, a impressora não aconteceu nada, não estragou nada, a impressora estava para dentro, como tem que ficar. Foi só o computador. Mas não precisa pagar não, cara. É o que eu falei, é uma situação que aconteceu, tá? Estava ali, eu paguei, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Não tem que cobrar, não. Com licença, senhor presidente. Com licença, senhor presidente. Só queria destacar que esses 2 áudios da AFA-FIGA, que são os representantes e o proprietário do computador. Perfeito. Agora os documentos. Temos aqui a defesa prévia, né?
Estou aqui. Aqui o documento. Essa é a declaração da equipe que não deseja, foi procurada e não desejou a reparação do equipamento. Foi realizada a limpeza e secagem. E o termo de declaração. Essa é a declaração do pai da criança de 2 anos e que explica como que aconteceu o derramamento da água. Perfeito. Podemos encerrar o momento. E tem Se todos estiverem satisfeitos, a defesa também está satisfeita, só gostaria de mostrar a foto agora. Uhum. Nessa foto, inclusive, essa criança é irmão da menininha de 2 anos que derrubou a água. Para mostrar o lado contrário, lá onde a equipe técnica está saindo, ali naquela arquibancada que a água caiu lá em cima, uma garrafinha de água da criança, e escorreu e desceu ali. Só para mostrar a parede lá, o lugar, o lado contrário, o oposto desta criança. Ok. Doutora Zeila, satisfeitos? Áudio e imagem? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, só com relação a essa última imagem ali, ela não é a imagem exatamente onde caiu a água, né, doutor? Entendi. É isso? Não entendi a pergunta, Celeste. Essa última imagem ali não é a imagem de onde caiu a água ali, né? Não, é do lado contrário. Ah, tá. Tá certo. Ele não caiu na mesa ali onde estava, não tem imagem, né? Não. Tá bom, então, perfeito. Doutor José Dilson. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiramente, quero ressaltar que a questão, uma menina de 2 anos derrubar, o relatório da arbitragem vem como caiu, né? Então, esse procurador não entende que foi jogado líquido na quadra. Outro fato que há de se considerar que a mesa ali deveria ter uma proteção também do equipamento, porque é um equipamento essencial para a partida. E com as declarações, com os áudios, a Procuradoria entende pela absolvição pelo pedido de absolvição da denunciada, em razão que o principal fator que o próprio clube que teve certo eventual prejuízo pediu perdão, deu o perdão tácito para o perdão expresso, desculpa, para a denunciada. Então, por essas razões, a Procuradoria requer a absolvição da denunciada. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, José Dilson. Doutor Donizete, com a palavra, para que faça a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, doutora relatora, doutora Zeila, auditores presentes e o excelentíssimo procurador José Edilson. A defesa entende que realmente o fato foi ocorrido de uma forma singela,
onde essa criança derramou essa água e não tinha como impedir, e essa água escorreu e acabou atingindo lá de uma forma sem prejuízo para a equipe, sem prejuízo para o jogo, sem prejuízo para as partes, principalmente sem qualquer prejuízo para a ocorrência do jogo. Então, em razão disso, principalmente pela inexistência de qualquer prejuízo, a defesa pede a absolvição da equipe RF. Obrigado, doutor. Doutora Zeila. Certo. A palavra Senhor para presidente. apto que fez seu voto? Sim, senhor presidente. Vamos Senhor falar. presidente, tudo que a gente extrai ali dos autos, com respeito ali a toda a procuradora, a doutora Giovana, que fez a denúncia lá na frente, mas que foi também trazida aqui a dia da absolvição até pelo próprio procurador, doutor Edilson presente, também vou nesse entendimento do doutor José Edilson, com relação ao artigo 213, que foi previamente lá imputado, eu entendo descabido, porque ali ele fala no parágrafo 2º, caso desordem, invasão ou lançamento do objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Ali não foi nenhum nem outro que contribuiu para o fato, foi um incidente meramente causado por uma criança, né, conforme comprovou-se ali nos autos de defesa e autos e tudo mais, uma criança de 2 anos que deixou cair da sua mão e, por um acaso, acabou afetando lá a máquina, mas que não teve dano, é um jogo de primeira fase, que tanto o clube quanto os pais tentaram, né, ressarcir ali o dano da máquina, que, como o próprio trabalhador ali falou, ele está plausível acontecer isso, que já aconteceram em outros momentos. Então, diante disso, eu sou pela absolvição da presidente da EPD. Esse é o meu voto. Obrigado, doutora. Doutora Edne. Eu acompanho, senhor presidente, tanto a Procuradoria, que também já requeriu a absolvição, quanto a relatora, senhor presidente, na íntegra. Obrigado, doutora. Eu, independente do pedido da Procuradoria, eu li pela comissão, né, e doutor Danzani. Porque, assim, fica evidenciado nos autos ali que, de fato, foi um acidente, vamos dizer assim, né? A garrafa virou, a criança bateu na garrafa, enfim, não sei a dinâmica do ocorrido, mas a água acabou indo próprio, ela vai pelo caminho mais fácil, e acabou caindo em cima do computador e danificando. E ainda, corroborando com isso, o próprio clube, né, os responsáveis vêm aqui e endossam, e nem fazem questão do conserto do computador. Então, não teria como ser diferente esse resultado, né? Eu votaria com a absolvição da minha forma. Bom, doutor, o resultado que proclama o autos 43 de 2026 fica absolvido a equipe denunciada por unanimidade. Também nesse caso já tinha ali, doutor Matheus, senhor presidente, a absolvição também, que já era o voto a ser imputado. Muito obrigado, doutor. Imagina, a gente que agradece aí pela presença. Muito obrigado a todos, então. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Boa noite. Agora tem 2 defesas escritas, que é pelos 54 e pelos 55. Vamos lá, então, doutores. Auto 54, Campeonato Paranaense Básico 10 masculino. Tistu Futsal, CM Sports, versus CM Sports. Jogo 27 de março de 2026, denunciado pelos 2 times aqui. Os 2 ambos por 1913. Relatória designada doutora Zeila. Não temos defensor presente aqui. Defensor não, perdão. Advogado presente, não temos provas produzidas, a não ser defesas escritas. Doutora Zeila, com a palavra. Certo. Vamos lá, senhor presidente. Campeonato Paranaense Base Sub-10, jogo 182, Tistu Futsal versus CM Sport, data e local 17/3, Curitiba. Denúncia foi recebida dentro do prazo, portanto, tempestiva. Com relação ao que consta nos autos.
A denúncia foi em fase, primeiro, de título judicial, entidade de prática desportiva pelos fatos e infrações civis expostas. Relato do cronometrista e vestiário da equipe de arbitragem. Qual a função do vestiário? Ruim, não tem. Foi utilizado o vestiário destinado à equipe visitante. Há chuveiros quentes ou vestiários da equipe de arbitragem? Não, não tem vestiário. No vestiário da equipe de arbitragem havia cadeiras, mesas boas? Não, não tinha. Sem chave, sem vestiário, sem chuveiro. No relato do cronometrista consta que a condição do vestiário da equipe de arbitragem era ruim, uma vez que não existia vestiário próprio para a equipe de arbitragem, sendo obrigado a utilizar vestiário destinado à equipe visitante. O local também não dispunha de banheiro privativo, chuveiro quente, mesas, cadeiras ou bancos, tampouco chave de acesso exclusiva, revelando o total descumprimento das condições mínimas previstas em regulamento. Diz respeito ao regulamento geral especial da competição, infração prevista no artigo 9, inciso 3º do CBJD, pelo que foi solicitada a condenação. Com relação a esse fato ainda requer a expedição de ofício junto ao departamento competente da federação para confirmação da verificação se o ginásio foi devidamente fiscalizado e aprovado para a realização das partidas. Sobre o segundo fato, TM Sport, entidade de prática desportiva pelos fatos e infrações narradas a seguir expostos. Informa que a equipe TM Sport não possuía numeração na frente da camisa do seu uniforme, verificando-se que a equipe visitante não utilizou numeração na parte frontal das camisas, descumprindo expressamente as normas que regulamentam o uso de uniformes de identificação dos atletas, prejudica a fiscalização e a condução adequada da partida. A ausência da numeração frontal configura a infração às regras da competição previstas tanto nas normas específicas quanto nas gerais da modalidade. Diante disso, a infração praticada pela equipe visitante é passível de punição nos termos do artigo 91, inciso 3º do Código Brasileiro, Justiça Desportiva, sendo necessária a apuração disciplinar para a aplicação das penalidades cabíveis, assegurando o cumprimento das normas previstas. Quanto aos demais acontecimentos narrados em súmula, foi deixado de oferecer denúncia. Com relação aos antecedentes, um fato folha de antecedentes, o qual traz para a equipe do título recente agora. Só verificar que ele consta, pode falar, presidente. Ele consta uma anotação para o título e uma para o CM Sport. Quanto ao título, tem 8/2023, então não conta, e 1/7 de 2025 ainda vigente, pena de multa, com relação à infração ao artigo 213, inciso 1º, parágrafo 1º do CBJD, esse da equipe título, tem esse antecedente de gênero. Com a CM Sport, tem um antecedente também, pela mesma situação, senhor presidente, que é com relação à numeração das camisetas, pelo jogo do dia 7/4 também. O processo 42/2026, julgado, inclusive, na sessão anterior. Pena de multa, infração ao artigo 9, inciso 3º. Do relato, senhor presidente. Oi, doutora. Finalizou? Doutor, eu finalizei sim, desculpa, eu fechei aqui por causa da crise de tosse. Eu engatei uma primeira para falar e minha garganta pinou geral aqui, perdão. Doutores, então, sem prazos por dizer, passo a palavra ao procurador, doutor José. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quanto à denúncia do TISTU, a Procuradoria pede e requer a absolvição, visto que qualquer imputação deveria ser a equipe patrocinadora do evento, qual seja a NB Sports, sendo que as categorias de base, a obrigação é do clube patrocinador,
Nessa fase, foi um jogo da primeira fase do Sub-10, a equipe patrocinadora era a INB. Caso houvesse uma denúncia, seria em face da equipe INB, e não da equipe do Tistu. Quanto pelo que a Procuradoria requer a absolvição da denunciada. Quanto à denúncia da equipe da IPD-ICM, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor José Edilson. Doutora Zeila, apta para proferir seu voto? Senhor presidente, sim, eu até, em relação ao doutor Edilson trouxe ele pedido de absolvição, até tem a defesa nos autos, a defesa do Tistu, a outra IPD, eu acredito, não apontou a defesa ali, mas a equipe do Tistu, ela coloca com relação a isso, a patrocinadora a equipe patrocinadora da competição, né, seria a inflação, e não a equipe que está competindo. E eu fico com dúvida com relação a isso, que esse jogo, foram vários jogos disputados no mesmo dia, no mesmo ginásio, e a patrocinadora, então, a equipe mandante ali, não deveria também se atentar a esse fato, antes da gente pensar numa solução, não seria também por ordem da equipe mandante, no caso, que é a Tistu, se atentar a essa situação? Só um questionamento aqui, senhor presidente, antes do meu voto. Doutora Zela, é que, na verdade, na categoria de base, quem se candidata a patrocinadora é a equipe mandante somente tem que... a equipe mandante que não seja patrocinadora, ela somente tem que acatar aquilo que a própria federação determina. Por exemplo, se for um jogo lá, teve jogos da categoria de base do meu filho, jogo lá em São Mateus, embora o clube que ele jogava fosse o mandante, ele não tem como saber qual era as condições lá, ele só chega para jogar. Ele não faz vistoria ou qualquer outro tipo de situação para averiguar isso, tá? Só um adendo. Senhor presidente, doutora relatora e a procuradoria, eu gostaria só de me manifestar até com relação a isso, doutor José Edilson, porque como o próximo caso também é relacionado ao mesmo clube, também pela mesma penalidade, mesmo eu entendo, respeito aqui o posicionamento da Procuradoria, não, né, se a Procuradoria pediu, a gente tem segmento sempre de acompanhar pela absolvição. Porém, eu faço questionamento como a doutora Zeila, porque no Regulamento Geral da Competição, no artigo 40, que é onde foi citado até pela própria Procuradoria, a equipe mandante, mesmo que ela não seja a equipe sediante da competição, a equipe mandante, ela tem responsabilidade e responde. Nesse caso aqui, a Procuradoria entendeu que ela, mesmo tendo no Regulamento Geral ali da competição, no artigo 40, a Procuradoria entendeu que, ainda assim, ela exime a equipe mandante? Isso, exatamente. Doutora Zeila? Certo, então, senhor presidente. Então, com relação ao voto, né, diante desses esclarecimentos, pontuações, né, e acolhendo a outro caso, o doutor José Edilson, como procurador, então, pela absolvição aí da EPD Tistu, com relação ao primeiro fato, já com o segundo fato, para a equipe PM Sport, eu entendo da materialidade, enquadramento normativo, né, que existiu ali, ele estava sem uniforme, são regras que devem ser reconhecidas e regulamento pelas equipes participantes, embora a EPD já tenha sido penalizada com relação a um jogo no mesmo campeonato, nada foi feito ali, não tinha um segundo uniforme, ou nada foi feito para suprir essa situação. Então, entendo que essa conduta amolda-se perfeitamente lá ao tipo previsto no artigo 9, inciso 3º CDJD,
pelo conhecimento, então, dessa denúncia em desfavor ali da CM Sport. E com relação à dosimetria da pena, eu não julgo como reincidente específico ali por estar no mesmo jogo. Então, assim, para a dosimetria da pena, senhor presidente, senhor procurador e colegas, meu voto é para condenação, no valor, novamente, de R$100, a multa para a EPD CM Sport. Esse é o meu voto, senhor presidente. Então, doutora, R$100 para CM Esportes e a Tistu, a doutora absolveu? Sim, senhor presidente, baseado na colocação ali, explicação até da própria Procuradoria, com relação a essa divergência da equipe mandante ou a equipe patrocinadora, conforme está no regulamento, e a tese até trazida também dentro da defesa escrita ali do procurador da EPD. Ok. Doutora Edna, com voto na silêncio. Senhor presidente, eu vou discordar da relatora, senhor presidente. Muito embora fundamentado o voto ali da relatora, eu vou discordar. Quanto à absolvição, o pedido de absolvição pela Procuradoria, se a Procuradoria, a denunciante, pediu absolvição, nos cabe também acompanhá-la. Muito embora não seja o meu voto inicial, acompanhe a Procuradoria com relação a Tistu. Com relação à CM Sports, tendo em vista que se tratar de ter penalidade vigente no mesmo de multa de R$100, recentemente, mês 4, eu voto pela aplicação da multa em dobro da última condenação já imposta para o clube, que seria no valor de R$200. Esse é meu voto, senhor presidente. Quando o doutor Maurício fica muito calado, eu sei que vem divergência em todos os sentidos. O doutor Maurício, daqui a pouco ele solta aquele texto, aquele pergaminho. Doutora Edna, eu estou analisando esse processo aqui com o seguinte: qual que é a confusão que existe nele? Nós temos a questão do mandante. Quem que é o mandante? Tistu, E o que diz o artigo? o artigo diz que a equipe sediante ou mandante é responsável. Então, Até porque eu me baseei nisso com relação à defesa, porque a defesa nos autos 55, a defesa também traz contra o mesmo time,
que diz se eximir de responsabilidade porque não era a equipe que tinha a responsabilidade de jogo. Porém, no regulamento geral, ele diz um ou outro. Ele não diz aquele ou mandante ou sediante. É que, na verdade, a categoria de base, não existe um mandante, é o patrocinador. Vamos supor que o jogo é lá em Londrina, a patrocinadora é o time da Academia de Londrina, o jogo é no ginásio dela, o jogo é no ginásio da academia, todos os jogos são efetuados lá, então por isso que é o patrocinador. Não existe, na verdade, em categoria de base, não existe um mandante, é o clube patrocinador. Mas aí, doutor Que era José o disse, patrocinador? desculpe, né, assim, a minha ignorância, mas aí, nesse caso, a equipe mandante, ela é a responsável, e ela simplesmente ela não tem nenhuma daí obrigação, ela não vai tomar devidos cuidados, mesmo ela sendo, em tese, a pontuação não tem diferença? Não, doutora, não tem como, não tem Tá, como. É assim, humanamente impossível. É tá. humanamente impossível. Ela ter essas precauções assim, não tem como. Porque como que, vamos supor que o jogo é lá em Arapongas. Como que a equipe daqui, que vai ser um jogo lá, que vai estar como mandante na súmula, e para vistoriar o ginásio do clube lá? Não tem como. Humanamente impossível. Então, doutor, pensando dessa forma, eu acho que eu vou até recomendar do voto dos doutores. Assim, como que eu vou penar eles? Tudo bem, você sabe? Que, assim, na realidade, o código aqui, a gente sabe que ele é mal feito, né? Porque, teoricamente, o patrocinador é uma equipe que não está anunciada. E é a equipe responsável pelo espaço. Então, assim, o governo que tinha que estar denunciando isso seria essa equipe, solidariamente, o mandante do clube, da partida. Que seria o GISU, no caso. Doutor Maurício, até o ano passado, eu fiz umas denúncias, eu denunciei o patrocinador. Até porque aqui a gente fica à mercê que se um clube é patrocinador e não oferece o mínimo para a condição de jogo, não tem punição, tem que o clube é patrocinador. Eu acho que tem que se fazer menção ali também essa situação, acho que é importante. A expedição de ofício junto ao departamento competente da Federação Paranaense de Futsal sobre essa confirmação da verificação se o ginásio foi devidamente fiscalizado e aprovado para a realização das partidas. Porque aí, assim, teve a fiscalização, teve autorização, qual que é o papel ali da federação, né? Está autorizado ou não está autorizado? Porque senão também a gente começa a julgar ali, aí a gente já está até com dúvidas ou com problemas aqui que a gente vai ter denunciar, penalizar, culpabilizar a mandante ou aquela que patrocinou não é daqui, é outra. Aí, como tem lá na defesa que não há ginásios aptos no município, a gente sabe que existe sim ali no município, que não poderia ser feito exclusivamente nesse ginásio, como colocaram ali. Tem ginásio, inclusive, na região metropolitana que comportam o tipo de campeonato e que estão aptos a receber, mas exclusivamente ali para esse campeonato. Foi oficializado a federação ou não? Ou deixou-se de fazer isso? A federação autorizou ou não? Para daí pensar, então, também na culpabilização do tal do mandante, não, da equipe patrocinadora, né, do evento. Porque a gente está só com um pequeno recorte aqui da situação, nós não sabemos o todo como está. De repente, poderia até constar ali na própria denúncia já essa documentação, né, da federação, enfim, né, se teve a liberação do ginásio, né? Porque se tem a liberação, aí até concordo que a equipe mandante não é responsável.
se tem essa liberação, a equipe patrocinadora está dentro das normas, mas se não tem nem a liberação, deveria ter sido juntado. O doutor José Edilson tem como, né, em casos futuros, também chamar o patrocinador, ou essa documentação ela é juntada? É como eu falei, eu tenho denúncias do ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, eu denunciei o patrocinador, eu não denunciei o mandante. Eu tenho a denúncia do patrocinador, porque a responsabilidade é toda do patrocinador pelo seu ginásio de esportes. Nesse caso aqui, como passou um tempo ali da denúncia, ele veio, os autos, né? Então, assim, dentro dessa, a dúvida que seria possível ainda uma denúncia para o patrocinador ou não, né, dado o lapso temporal já? A data do jogo foi dia 7, né? 7 de março. 7 de março. Mas teve uma denúncia equivocada, digamos assim, né? Não sei. Uma retificação na denúncia? É possível? Sim. Sim. Doutor Maurício. Só um pouquinho, perdão, só um pouquinho, Ed. Eu tô vendo uma questão aqui, que eu tô pensando o seguinte, vamos pensar junto, porque eu acho que isso é importante, tanto a procuradora quanto nós, auditores. Doutor Maurício, acho que seria interessante pedir a baixa dos autos. Eu estava quase pedindo isso. Eu tô pensando nisso. Na verdade, assim, até poderia já decidir ali com relação ao CM Sports, não sei. O que eu estou vendo aqui? Assim, eu acredito que esse estádio, esse campo, enfim, não é a primeira vez que ele está sendo denunciado aqui. Ou é a primeira vez? A Tistu? Não. NB? A Tistu está sendo denunciada porque ela está usando... A NB está sendo denunciada com... Então, de quando? Desde o ano passado. O ginásio já Se eu, foi não me engano, denunciado. se eu não me engano, foi denúncia minha, da NB. Do ano passado. Do ano passado. Que é a patrocinadora do evento. A NB é patrocinadora. Sim. E no ano passado nós condenamos eles também. Aqui nessa comissão, não sei se nós não teve alguma coisa. Então já é reiterado o ato. O que eu estou pensando aqui? Assim, as equipes, a equipe mandante aqui era a Tistu, né? Ela tem ciência do jogo de forma antecipada. Ela não ficou sabendo desse jogo no dia. O que impediria ela de entrar com pedido na federação dizendo, ó, lá não tem condições de jogar. Eu vou ser mandante. Ou pelo menos ela tivesse juntado aos autos uma notificação, o envio de uma notificação à equipe sediante, à equipe patrocinadora, de que solicitou adequações ou que solicitou e não houve atendimento. Aí sim a gente poderia dizer que ela é isenta de responsabilidade. É nesse sentido que eu estou pensando. Eu sei que a Tistu não teria esta responsabilidade direta, mas o artigo diz que ela é solidária. Responde solidariamente. Não é marcado no dia, eles sabiam já do jogo. Outra, nós estamos à frente de uma questão aqui que ela vem sendo discutida desde o ano passado no mesmo lugar, que não oferece... olha, se ela vir denunciada, sinceramente, a gente tem que pedir para interditar esse lugar. Eu não sei como isso não aconteceu aí. Então, baixa os autos ali, desculpe, doutora, baixa os autos, então, para verificar se retifica ou não essa denúncia, e até nesse mesmo prazo, para que seja oficiado, então, que essa secretaria, né, a doutora Ana possa promover ali junto com o seu presidente um ofício à federação, para que nos explique, nos justifique se foi solicitado a autorização, se houve uma laudo por parte da... se foi verificado por parte da federação, né? Na situação. Nós não temos que tomar essa cautela. Quem deveria estar aqui apresentando, manifestando, fazendo provas são os denunciados, né? Então, assim, eu vou usar dividir todos vocês. Zé, caiu.
Vamos esperar um pouco aí, doutor. Sem ela, a gente não continua. Ah, já voltou. Eu fui trocar o fone, ele acabou caindo, desculpa. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá bom, perfeito. Na hora que troca o fone, ele acaba caindo da reunião. Aí eu não consegui pegar o final. O então só doutor vou ter- Maurício, ele não deu o voto ali Ah, tá. também para esperar a doutora voltar. Ah, sim, sim. Certo. Eu votaria nesse processo aqui, como no outro, pela punição do clube. E o clube que responsabilizasse, o que chamasse, o que fizesse denúncia contra o patrocinador. Sim, doutores. Se eu for levar o pé da letra e colocar o que está no artigo e na denúncia, né? Considerando aqui, a doutora Cauana que fez, regulamento está aqui, artigo 40, inciso 3º, artigo 47, parágrafo 18º, regulamento geral, e artigo 49. Incumbir a equipe mandante assegurar vestiário adequado para a equipe de arbitragem não atender exigências de infração. Eu entendo que a equipe mandante aqui ela tem essa limitação, né, em decorrência. Mas ela também ela não teve ciência do jogo no dia. Ela, de forma antecipada, ela já sabia. Esse fato desse lugar não ter condições, eu já digo assim, pela quantidade de notícias, de denúncias que tem vindo aqui da federação, não é algo isolado. Então, assim, todos eles têm esse conhecimento. E todos assinaram e endossaram também o regimento. Então, assim, a gente está assinalando aqui algo que eles sabiam, né, de certa Estão forma. se valendo dessa falha ali para... Então, assim, eu acho que está abrindo um precedente aqui e eu não vejo a impossibilidade da Procuradoria pedir a baixa para trazer os autos também, não só ele, mas também com a patrocinadora. Não vejo esse prejuízo. O doutor José Dias até manifestou em pedir a baixa ali. Eu não vejo esse prejuízo. A gente pode julgar, ao meu ver, em relação a esses dois. O doutor José Dias quer pedir a baixa, pode pedir para fazer uma correção, trazer denunciado a mandante. Eu acho que há essa possibilidade. Né? Aí vai da avaliação dos doutores. O meu voto aqui seria no seguinte sentido: eu não, em que pese a Procuradoria tenha feito o pedido para absolvição, né, e aí, de forma fundamentada, eu posso, porque como eu sou um relator, ainda que esteja na condição de presidente aqui, estou na condição de relator, também posso fazer meu voto aqui e divergir, ainda que a Procuradoria peça a absolvição, desde que eu fundamento, né, de forma precisa, o porquê que eu estou não acolhendo a absolvição, que nenhum de nós somos obrigados a acolher, desde que fundamentado. Então, assim, o que eu vejo aqui, o artigo 47, ele é muito perigoso. Os artigos, né, do regulamento geral, eles são muito objetivos. Então, assim, a equipe mandante, ela tinha o dever de assegurar. E aqui a equipe mandante é a TISCU, nesse caso. Então, assim, eu não vejo como absolver. Né? E não tem nenhuma prova nos autos contrária disso. A manifestação que eles trouxeram aqui não rebate de uma forma precisa isso que a gente está conversando. Até abrir aqui. Eu vejo que, nesse caso, nós estamos aqui endossando um clube que está se valendo de premissa para evitar a responsabilidade, que cabe a ele também. Não é nem essa questão, sabe? Mas a questão assim, nós vamos endossar, vamos absolver eles,
daí vão ter mais jogos lá e os próprios clubes não vão tomar a medida. E daí nós vamos estar endossando algo que vai continuar tendo jogos de outras equipes, daí a NB não vai ser punida, nós vamos ter time punido, vai continuar faltando o mínimo para o lugar dos jogos. Não tem como a gente endossar um negócio desse. Eu acompanho. Eu até coloquei ali, Isso também é inteirada, não é de hoje. Se fosse hoje, pontual, era diferente, sabe? Só hoje, a situação, beleza, mas não é. A NB, ela vem denunciada em outras situações. Então, assim, a gente simplesmente absolveu hoje, estamos tirando a atitude da linha aqui e não punindo, né? Aí, acho que amanhã vai ter mais 7, nós vamos ter mais um julgamento hoje. Tem mais um hoje aqui. Que é sobre os mesmos fatos. E daí nós vamos absolvendo, e ninguém vai fazer nada, e vão continuar jogando. Vão ficar sempre impune. Eu até coloquei ali, eu encaminhei ali o rascunho ali do voto que eu havia feito, né? E nesse sentido ali, desse enfrentamento da tese defensiva apresentada ali pelo procurador da TISTU, pelo defensor da TISTU, né? Com relação a penalidades, né? Combatendo ali com relação ao artigo 191, o artigo 47 do regulamento, mais o artigo 49, né, que ele não pode ser imune. Tinha feito o meu voto baseado nisso até o que o presidente disse. Eu entendo que é necessário, sim, trazer agora, pedir uma retificação, e fazer baixa aos autos, retificar essa denúncia, incluir no polo ali também a equipe, e que ambos respondam solidariamente, que daí, né, seja feito conforme E nós fazemos, Dani, que os clubes também tomem providência com relação a esse ginásio, porque senão eles vão simplesmente se eximindo. Então, penso que dessa forma a gente vota com relação ao segundo. Então, senhor presidente, existe essa concordância, doutor José Edilson? Sim, sim. Então, com relação ao segundo, eu mantenho o meu voto na condenação em R$100 e justifico que foi no mesmo dia de campeonato, no segundo jogo, né? Ele já foi penalizado no primeiro jogo nesse valor, como foi exatamente na sequência, entendo pelo não dobro da multa ali, conforme até a doutora Edna colocou, entendo por mais R$100 com relação a esse fato. E com relação aos demais, então, fico aguardando aí a decisão do senhor presidente nos encaminhamentos. Como é que ficou ali, doutora Zé? Perdão. Com relação ao segundo denunciado, a condenação está no valor de multa, na multa no valor de R$100, né? Justifiquei ali, como ele já havia sido penalizado no mesmo dia, um jogo anterior, só foi feito denúncia por procuradores diferentes, eu acredito que foi nesse sentido que foi colocado para esta semana. Continua o valor de R$100, não dobra o valor da multa, né, pela reincidência ali, por ter sido no mesmo dia. Então, nesse condão aí, permanece a condenação no valor de R$100 para esta situação da camisa, sem numeração frontal. Com relação ao primeiro denunciado, então, eu sigo aguardando a definição com relação à baixa dos autos e emenda ali da inicial para que seja votado um voto futuramente na próxima sessão. Tá, vamos lá. Eu vou proferir meu voto. Hoje. Não sei se o doutor José Dias depois vai querer baixa dos autos, não tem problema nenhum, pode fazer para fazer a denúncia do patrocinador lá, né? Como é que é? NB, né? NB, sim. Aí, eu não vou me estender além disso, porque daí não cabe a nós, porque a gente não pode fazer isso. Mas, enfim, em relação aos denunciados, eu vou proferir meu voto. Em relação ao segundo denunciado, eu acompanho o voto da relatora, né, em R$100, entendo que ali foi o menor potencial dele, aliás, a equipe que tem o menor potencial em participar da situação seria
o segundo ali, né, CM Sports. Já o mandante Tissu, eu já acho que tem que ter uma punição. Eu só quero ver o antecedente. Ele tem um antecedente, não é específico. Então vamos lá, diz artigo 91, terceiro, deixar de atribuir dificuldade de cumprimento de regulamento geral, que é o caso, multa de 100 a 100 mil reais. Considerando que é uma base, categoria de base, sub-10, eu vou multar, com a devida vênia ao pedido da absolvição pela Procuradoria, eu vou multar em 500 reais. Esse é o meu voto. Doutora Zeila, doutora Edna. Senhor presidente, o senhor está colocando ali a questão da condenação e a multa no valor de 500 reais para Titu, e tem alguma anotação para que seja chamado para os autos ali a equipe mandante também? A equipe patrocinadora? Não, porque isso não cabe a nós. Tá, certo. A gente não pode fazer. Daí é justamente por isso que o doutor José Edilson vai querer... O doutor vai querer abaixo daí, doutor? Vou sim. Senhor presidente, então, com relação a isso, o senhor presidente também já exprimiu o seu voto ali nesse sentido. Meu voto corrobora com isso, então, com o seu, nesse sentido da condenação da Tistu, então, da equipe Tistu, no mesmo valor, senhor presidente. E aí segue com o voto que eu já encaminho ali para constar nos autos. Perfeito. Inclusive com o enfrentamento à tese defensiva ali colocadas aos autos. Perfeito. Eu vou acompanhar, senhor presidente, a relatora na íntegra também, assim como o voto do senhor presidente. Então, eu acompanho a relatora também. Então, Porque já era o meu voto inicial, já era pela condenação. Aí o doutor José Edilson veio e falou pela absolvição, desmontou aqui, a gente daí trouxe todo esse tema em pauta, que foi benéfico até pela discussão aqui, para que a gente não incorresse em erro. Já era o meu voto inicial quanto à condenação da Tistu. Resultado que proclama, auto 54 de 2026, fica a primeira equipe denunciada, Tistu Futsal, apenada em 500 reais por unanimidade, e a segunda denunciada, CM Sports, em 100 reais por unanimidade. Esse é o resultado. Consignar que a Procuradoria fez um pedido de baixa dos autos. Tá, mas eu só deixo como se fosse um pedido, então. Ou eu realizo a baixa do processo também. Não, faz a baixa do processo para eles. Mas como que eles ficaram punidos? Como assim? A baixa, no caso, deveria não ter resultado quando é abaixado o processo. Não se proclama um resultado quando ocorre a baixa. Até então, todos os nossos casos de baixa, ocorre a baixa sem ter nenhum resultado proclamado. Sem ter o voto. Então eu retiro a baixa. Eu retiro. O que pode ocorrer... Não, o que o Procuradoria pode fazer, se for o caso... Uma nova denúncia. Contra eles. Não precisa nem ser autos aqui. Eu retiro a baixa. Retira? Retiro. Aí, se for o caso, eu peço a súmula para a doutora Ana e faço a denúncia. Deixa eu dar uma olhada na súmula. Bom, mas vamos Acho que seria... Então tá. Perfeito, então, doutor José Edilson. Vamos nesse caminho, então. Tem razão, no julgamento, abaixo seria antes, né? Aí seria julgado. Seria baixado... Pois, vamos dar continuidade ao próximo processo. Auto 55, 2026, Campeonato Paranaense Classe Sub-13. Tistu Futsal e HB Sport. Temos aqui denunciado o Tistu Futsal. Nesse aqui tem prova de tem depois escrito também. Tanto do Afonso, tanto do... É só do Tistu. Só do Tistu? Só do Tistu, Esse caso, senhor presidente, é do mesmo, se assemelha ao 54, também por falta de estrutura. Bom,
denunciado de futsal por artigo 913 CBJD. Relator designado, doutora Edna, vou falar. A Procuradoria, jogo que ocorreu, categoria sub-13, que ocorreu em 7/3/2026, a Procuradoria ofereceu denúncia em face do Tistu, do Clube Tistu Futsal, o relatório do cronometrista, que, segundo o relatório, os vestiários da equipe de arbitragem, condição ruim, não tem, foi utilizado o vestiário destinado à equipe visitante, não havia chuveiros, não havia cadeiras, mesas em boas condições também para a equipe de arbitragem, não havia chave nos vestiários para a equipe de arbitragem. Sendo assim, foi denunciado pelas sanções previstas no artigo 191.13 do CBJD. A súmula do árbitro trouxe outros fatos, porém foi deixado de oferecer denúncia quanto aos demais fatos narrados em súmula. O clube, a denúncia foi recebida em 4/4, portanto tempestiva, e o clube possui antecedentes vigentes de 1/7/2025, conforme já discutido no caso anterior, a Tistu, houve denúncia também pelo artigo 191.13. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora. Doutor José Edilson. Esse eu vou pedir abaixo. Boa. Então, definido abaixo. Excelente. Ok. Vejam, esses dois processos que, em tese, seriam mais simples. Mais simples. Só que gerou toda essa discussão. Doutora Zeila, no último processo da noite, seu, autos 56/2026, já vou passar a palavra para a doutora. Temos um denunciado. Certo. Então, vamos lá. Só um minuto, por favor. Campeonato Paranaense Futsal 2026, categoria de base, masculino sub-14. O jogo ocorrido no dia 21/3/2026, ginásio Fortunato Colasso Vaz, Parque Aquático, Irati, às 14h20. Os times AZPDs Futuro Craque versus São Mateus Futsal. A Procuradoria ofereceu denúncia, tendo em vista o relato. Aos 25:18 foi paralisada a partida por cerca de 2 minutos, aguardando uma torcedora da equipe São Mateus Futsal se retirar do ginásio, a pedido da equipe de arbitragem. Devido após um pedido de falta, a mesma ter arremessado um tênis em direção ao árbitro auxiliar, Sr. José Moreira Ferreira, não acertando, porém, o tênis caiu dentro da quadra. Após solicitação, a mesma se retirou e a partida encerrou sem outras ocorrências. Desse modo, foi oferecido a seguinte denúncia: em face de São Mateus, nos termos do artigo 213, inciso 3º de CBJD, sobretudo pelo fato, houve a paralisação da partida, sucessivamente a reclassificação da denúncia com escopo do artigo 191, inciso 3º CBJD, em razão do relato de ter sido parada a partida por cerca de 2 minutos. Isto posto, o ora denunciado deixou tomar as medidas capazes de prevenir ou reprimir lançamentos de objetos na quadra, sobretudo causando prejuízo no andamento da partida, cujo evento esportivo ficou paralisado conforme narrado. Diante do exposto, vislumbra-se a EPD São Mateus em curso na infração 213, conforme descrito. Caso não seja o entendimento, o senhor procurador ainda pede a consequente condenação nos termos do artigo 191, diante da situação da torcedora, por ter jogado o objeto dentro da quadra. O que cabe, conforme o artigo 90
do Código do Regimento de Partidas, manter a disciplina impecável de sua equipe na cidade visitada e no ginásio local do jogo, principalmente no que diz respeito ao comportamento da sua torcida e preservação do patrimônio alheio. Também deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento, conforme o artigo 191. A denúncia foi tempestiva, feita pelo doutor José Edilson Gonçalves, que está aqui presente, inclusive. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Zena. Doutor José Edilson. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a Procuradoria, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, em razão de que não a súmula tem presunção de veracidade, não houve provas ao contrário, pelo que a Procuradoria ratifica nos exatos termos, requer a condenação nos exatos termos da denúncia. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor José Edilson. Doutora Zena, apta por seu voto? Isso, só quero que o doutor Edilson ali esclareça. Foram feitos, então, 2 vezes em curso no 191, doutor Edilson, ou 213, ou... 213 é a reclassificação. O pedido para 191. Isso. Então, uma vez no 191. Uma vez só. Ah, então tá. Não, eu tinha entendido ali. Eu fiquei na dúvida ali com relação à denúncia, se era para o 213, recai o 191 e mais uma vez, né, tanto pela paralisação quanto pela equipe ter impedido ali com relação ao 191. Com relação aos antecedentes, então, senhor presidente, que eu deixei de ler agora no início, mas a equipe São Mateus, ela tem uma folha de antecedentes aqui. Só quero ver se tem algum vigente, porque tem 2019, 24, 2025, dia 10/9 de 2025, por incursão ao artigo 191 do CBJD já. Também no dia 21/10 de 2025, pelo mesmo artigo, penalização. E no dia 25/11, pelo artigo 213 do CBJD. Então, constam antecedentes para a EPD. Deixa eu só abrir a folha do voto aqui, senhor presidente. Um minuto, por favor. Senhor presidente, então, diante da situação narrada, né, conjuntamente ali com o que consta nos autos sobre a súmula, sua presunção de veracidade, eu sou pelo conhecimento ali da denúncia e a condenação da EPD, tá? Tendo em vista que restou comprovada a materialidade, né, dos fatos, não foram juntadas também nenhuma prova ao contrário do que aconteceu, em que pese que tenha sido paralisado por pouco tempo, ainda houve a paralisação, e além da paralisação, nós verificamos que constam ainda outros antecedentes com relação ao descumprimento dos artigos, e por um ato ali da torcedora que poderia, por falta de mira, talvez não acertou a arbitragem, mas foi a intenção dela, ela teve o ânimo de atingir o árbitro, de ofender ali fisicamente o árbitro. Diante disso, meu voto é pela condenação, reconhecendo ali a incidência no artigo 191, inciso 3º, como infração, e a multa no valor de R$500, tá? Dada a dosimetria, analisando todos os antecedentes da EPD. Esse é meu voto, senhor presidente. Pela primeira infração, ficou? Apenas uma infração, senhor presidente, artigo 191. Ele não foram 2 infrações. Foi uma infração só. Tá. Eu fiquei na dúvida ali também com relação à pauta, que havia colocado 2 infrações. Inclusive, eu coloquei o meu voto ali para não incorrer em bis in idem, apenas uma condenação no artigo 191. Mas aqui o doutor José Edilson esclareceu que seria um, né, subsidiariamente ali, o outro, e apenas uma infração, uma condenação, é isso, né? Então, a doutora está condenando pelo 191 e não pelo 213. Isso, pelo 191.
Pela reclassificação. Isso, pela reclassificação. Esse foi meu voto. Em R$500. Exatamente, senhor presidente, R$500, dados antecedentes da EPD. Ok. Doutora Edna. Eu acompanho a relatora, senhor presidente, muito embora meu voto aqui seria por uma penalidade de multa maior, mas ainda assim o clube reiteradamente vem sendo aplicado multas aqui, não vejo que tenha surtido tanto efeito. Ainda assim, a última multa foi em R$200 pelo mesmo artigo, 500 pelo 213. Como houve o acolhimento pela reclassificação do 191, eu também acompanho a relatora, senhor presidente. Então, eu sou mais alunos, também tem a relatora. Resultado por plano fica denunciado São Mateus Futsal, apenado a R$500 por unanimidade. Autos 56, 2026. Doutores, último processo da noite. Na verdade, se encerrou. Acabou? Sim. Ah. Esse é o último processo da noite. Vontade de trabalhar mais. Então, mais um pouco. Agradeço a presença de cada um dos doutores, né? Hoje a discussão foi bem produtiva aí, em relação, inclusive, às novas denúncias que possam vir aí. E declaro aí, agradecer também a presença de cada um de vocês aqui, né? Doutor, e a nossa secretária aí, que também está sempre ajudando a todos nós aí, sem... Doutores, Obrigada. boa noite, declaro encerrada a sessão. Boa noite.